Ainda o artigo 245, ele diz o seguinte: não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de receber esta citação. Aqui no parágrafo 1º diz o seguinte: o oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Importante lembrar, pessoal, que o oficial de justiça ele tem fé pública, tá? Então, o que ele escrever é considerado verdade. Assim como você também, quando está nomeado, você também terá essa fé pública em suas declarações, tá ok? Continuando aqui, reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Outra questão muito importante também, que é importante que vocês tomem ciência, é o seguinte: está lá no artigo 237 do Código de Processo Civil. Será expedida carta de ordem pelo tribunal nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 236. Vamos lá. No inciso 2, trata-se da carta rogatória para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativa a processo em curso perante a órgão jurisdicional brasileiro. Ou seja, o que quer dizer a carta rogatória, na verdade? Nada mais é do que uma contribuição do judiciário internacional ao judiciário brasileiro. O juiz daqui do Brasil emite uma carta rogatória solicitando alguma informação a um juiz de outro país. Ok? Então, se vocês forem nomeados em processos em que ocorra isso, você já sabe do que se trata, tá bom? Existe ainda também a carta precatória, que nada mais é que o pedido para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judicial formulado por órgão de competência territorial diversa. Vou traduzir, pessoal. Parece outra língua, né? Às vezes eu não falo, professora, eu não entendi. Quantas vezes me manda assim os artigos, a íntegra dos artigos, eu falo assim, professora, eu não entendi nada que quis dizer aqui. Então vamos lá, o que quer dizer esse artigo aqui? Quer dizer o seguinte: vamos dizer que um juiz de Goiás, ele tenha um processo em andamento, mas acontece que algum tipo de prova, algum tipo de documento, seja lá o que for, esteja no estado de Minas Gerais. Então aquele juiz solicita ao juiz de Minas Gerais para que informe ele a respeito. Vou dar um exemplo prático, tá? Uma ação de guarda de menor de idade, né, deu início no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, todo o julgamento estava acontecendo, o pai e a mãe e tudo mais, e o que aconteceu? Essa mãe se mudou para outro estado e levou a criança. E o juiz precisava fazer um estudo com o psicólogo, com o assistente social, a respeito dessa criança. Muito bem, o juiz solicitou, através de uma carta rogatória, ao juiz lá do outro estado onde a mãe levou a criança, para que aquele juiz nomeasse um perito. Na verdade, foram 3 peritos, foram 2 peritos, o assistente social e o psicólogo, para que aquela criança fosse analisada por esse perito e depois informada ao juiz de origem, ok? Então, algumas vezes, alunos são nomeados nessa condição e ficam confusos. Peraí, eu não me cadastrei lá nesse estado, eu só estou cadastrado no meu estado, eu estou vendo aqui que esse processo é de outra comarca, de outro estado. Então, pessoal, essa é uma das possibilidades, tá? Você vai estar atendendo uma nomeação a pedido do juiz de um outro estado, mas quem vai lhe nomear é o juiz aí da sua comarca, tá bom? E depois o seu laudo é enviado para o juiz de origem, ok? Então, vamos continuar aqui. No artigo 260, é regulamentado quais os requisitos para a expedição dessa ordem, dessa carta precatória e rogatória. Óbvio que os documentos principais têm que constar em anexo. Até porque, por exemplo, você, perito, foi nomeado, você tem que conhecer como está o processo, o que está acontecendo, o que aconteceu lá no processo de origem. Então, pessoal, tanto esse juiz que recebeu essa carta de ordem, quanto você, que vai atuar como perita nesse processo, vão ter o resumo, as peças principais do processo, ok? Então, aqui, ó, indicação do juiz de origem, o inteiro teor da petição inicial, dos despachos que aconteceram, dos mandatos do advogado, a menção do ato processual que constitui o objeto do processo, não? O que aquelas partes estão querendo, afinal? O que está sendo discutido? Então, essa informação toda vai seguir lá para outra comarca, para um outro estado, ok? Ainda continuando aqui no parágrafo 1º, diz assim: o juiz mandará transladar, ou seja, fazer uma cópia fiel, né, para a carta qualquer outras peças, bem como instruí-la como mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Então, aquilo que eu acabei de falar agora, não é porque o processo, na íntegra do processo, não está seguindo, que as peças principais não constarão nessa carta precatória, ok? Olha só aqui o parágrafo 2º. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Nesse caso aqui, para processos físicos, né? Aquele processo em papel. Então, o original é enviado, vai lá junto com a carta precatória,
para que o perito, porque aqui já exige, já tem essa exigência que o documento deve ser mandado para o perito em original. E lá no processo de origem fica só uma cópia. Tá, ok? Continuando aqui no artigo 261, diz assim: em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Ou seja, ele não fez aquele pedido ao juiz de outro estado e deixa para lá o prazo. Não, ele já manda um prazo para que seja cumprido. E assim o juiz, quando lhe nomear aí no seu estado, ele também vai estipular um prazo para você marcar a diligência, elaborar o seu laudo, protocolar o seu laudo, ok? Porque o juiz de origem já estipula um prazo. Ainda aqui no parágrafo 3º, a parte a quem interessar o cumprimento dessa diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Ou seja, a parte tem que colaborar sob pena até de sofrer uma sanção. Vamos dizer, você, como perito, como perita, você tem um prazo que o juiz lhe concederá para fazer a diligência, para apresentar o seu laudo. Então, você também depende da parte, que ela também colabore com você, né? Então, nada fica solto. Tudo está aqui devidamente regulamentado no Código de Processo Civil, tá? Aqui no artigo 263, pessoal, já vem a menção sobre o procedimento do processo eletrônico, né? Porque antes todos os processos eram físicos. Então, quando acontecia uma situação de carta precatória, teria que enviar por malote, pelo Correios, por Sedex, todo aquele montoeiro de papel e tudo mais. Agora, sendo processo eletrônico, as coisas estão mais ágeis, né? E até mais fácil para todo mundo trabalhar, inclusive para você também, tá? Então, diz assim o artigo 263. As cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica na forma da lei. Então, nesse caso, facilita muito, né? Porque o juiz já envia tudo eletronicamente, depois você vai ter acesso a todo esse processo também de forma eletrônica, tá ok? O artigo 268, cumprida a carta, será devolvida lá para o juiz de origem no prazo de 10 dias, independentemente de ser do translado, né? Pagas as custas pela parte. Quando o processo, aquilo que eu já comentei aqui sobre custas, tudo perante o judiciário é pago, exceto se as partes tiverem benefício da gratuidade de justiça. E esse aqui é mais um caso, tá bom? Ainda continuando, pessoal, o artigo 269, ele diz: intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Então, é o ato pelo qual se dá ciência a alguém, que pode ser você, tá? Dos atos e dos termos do processo. Você foi intimado para atuar em um processo na condição de perito, de perito. É uma intimação, tá? Citação é só no caso lá em que você for réu num processo, e espero que você não seja, tá bom? O perito, ele é intimado quando é nomeado para atuar em certo processo na área da perícia judicial, tá bem? A parágrafo 2º aqui, o ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho da decisão ou da sentença. Isso aqui voltado para as partes, tá bom? Aqui no artigo 270, as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico. Eu sempre costumo alertar aqui no curso o seguinte: sempre verifique seu e-mail, seu WhatsApp ou seu painel do perito lá na página do tribunal para você verificar se chegou alguma intimação para você de nomeação, tá certo? Porque antes, sim, poderia até ir pelo Correios ou tudo mais. Hoje, como as coisas são tudo, né, na forma digital, acontece sempre por e-mail, WhatsApp, inclusive olhar sempre a caixa de spam. Eu tenho alunos que às vezes perdem prazos para cumprir uma nomeação porque não olham a caixa de spam. Eu vou dar esses avisos em alguns momentos aqui, ok? Bem, pessoal, então vamos dar uma paradinha aqui para um cafezinho, daqui a pouco a gente continua aí com esse mesmo tema, ok?